Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline Santos e eu sou presidente do Rotaract Ensina. Rotaract Ensina é um projeto do Rotaract Clube Varginha Universitário que visa levar educação de qualidade e de graça para jovens vestibulandos de todo o Brasil. Hoje é a nossa primeira aula de História Antiga Oriental com o professor Miguel Barbosa Moraes. Curtam o nosso conteúdo, compartilhem com os amigos e aproveitem bastante. Foi feito para vocês com muito carinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros estudantes e amantes de história. Eu sou Miguel Moraes e vou estar lecionando a aula de História Antiga Oriental para vocês. Pois muito bem, o que é História Antiga Oriental? História Antiga Oriental. Ih, gente, pera aí, só um minuto que o slide deu um probleminha. História Antiga Oriental. A História Antiga Oriental não é sobre o Japão, como alguns podem pensar, não tem nada a ver com a Ásia em si. Mas a Antiguidade Oriental, ela representa as civilizações do Egito, da Mesopotâmia, os hebreus, os persas e os fenícios. E é justamente sobre eles que vamos estudar nessa aula de hoje. As características gerais de todas que englobam todas essas civilizações são o modo de produção asiático, que se retrata plenamente na servidão coletiva. O que é servidão coletiva? Todas essas terras que pertenciam ao domínio desses países, desses reinos, dessas civilizações, elas pertenciam, todas as terras férteis pertenciam a uma pessoa apenas, ao rei, ao governante daquele local. E essa servidão era uma servidão coletiva pelo fato do seguinte: todos eles eram servos desse rei e produziam tudo que era produzido nessas terras, eles eram enviados diretamente ao governo, e o governo, pegando os excedentes, distribuíam para a população em geral. Uma outra característica interessante desse povo é justamente que eles se encontram todos na crescente fértil. O que seria a crescente fértil? São todos, essas civilizações estão no meio do deserto. E elas todas se desenvolveram próximas aos rios. Por exemplo, o Egito se desenvolveu perto do rio Nilo. Mesopotâmia significa cidade entre dois rios, país em dois rios, terras entre dois rios. Quais são esses rios? O Eufrates e o Tigre. Os hebreus, eles estavam ali próximos do rio Jordão em si, e assim por assim vai. Outra característica importante deles, como eu já disse, por serem sociedades que estavam no deserto, elas eram sociedades hidráulicas, sociedades que tinham pouca água, por isso estavam perto dos rios, mas esses rios, geralmente, eles acabavam sendo também o sonho e o pior pesadelo deles. Por quê? Por conta das enchentes, muitas enchentes assim, e faziam os alagamentos, faziam as terras férteis. Só que isso acontecia muito no Egito. Na Mesopotâmia, por exemplo, isso acabava destruindo toda a região fértil, não fertilizava. Com isso, eles começaram a construir diques, canais de irrigação e represas, para conter essa água que vinha das chuvas ali, das cheias desses rios. Outra característica é que são religiões politeístas. Politeístas, crença em vários deuses. Com exceção, obviamente, dos hebreus, que é uma religião, foi a primeira religião monoteísta. Que eles deram origem, assim, vamos dizer assim, influenciaram outras religiões monoteístas, que são o cristianismo e também o islamismo. Vamos falar agora sobre o Egito. Vocês estão vendo esse pequeno escaravelho que está aí? Então, este é o hieróglifo de Hepri. Hepri significa vir à existência. E também ele é o demiurgo solar. Um demiurgo solar. No Egito, no caso, eles são 3 demiurgos solares. O deus Hepri, deus Ra e deus Atum. Hepri sendo o deus da manhã, se eu não me engano. Pera aí, deixa eu só vou confirmar para vocês aqui, meus queridos alunos. Só um minuto. Hepri. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui só, né, gente? Porque a gente também não é. É isso mesmo. Ele é o deus da manhã, o deus Ra é o deus da tarde, e
Atum, o deus do entardecer, o sol do entardecer. Pois muito bem, a cronologia egípcia, eu vou estar me enfocando, o enfoque dessa aula, assim, é principalmente se correr no Egito, é uma coisa que eu já tenho, vamos dizer assim, mais conteúdo para falar mesmo assim sobre isso. A cronologia egípcia, estamos entre o período pré-dinástico, anterior a 3100 a.C., Reino Antigo, 2649, 2150 a.C., e vocês veem aí toda a cronologia. Todos os reinos dinásticos, eles são divididos entre períodos intermediários. O que seriam esses períodos intermediários? Logo chegarei nisso. O Egito, período pré-dinástico. O Paleolítico. O Paleolítico. O que seria o período paleolítico? O período paleolítico é um período do Egito que vai de 300 mil antes de Cristo até 7 mil antes de Cristo. Esse período, ele, obviamente, assim, ainda não era o Egito propriamente dito, as civilizações ainda estavam se desenvolvendo naquela região. Como eu disse, começaram ali esse período ele marca a vinda das primeiras civilizações para próximo ao rio Nilo. Logo depois temos o período neolítico. No período neolítico, as ocupações são identificadas a partir de cabanas, obviamente por arqueologia, porque nessa época ainda não existia escrita, que apareceria milênios depois. Os primeiros assentamentos permanentes, eles pertencem ao Neolítico. Logo depois também temos o período Badariano. O período Badariano é caracterizado principalmente por cemitérios localizados no baixo deserto do Vale do Nilo, perto da atual cidade de Badari. Por isso recebe esse nome. Aí já temos o período Nakada I. Nesse período, as povoações aumentam a ocupação de pessoas no Nilo, próximas ao Vale do Nilo, e também, assim, constantemente cemitério. Logo depois disso, temos Nakada II. O Nakada II, a gente já vê uma mudança substancial na organização social dessa sociedade pré-dinástica, onde ocorrem identificadas principalmente pelo tamanho de exposição dos locais e assentamentos de cemitérios. Nakada III, já vemos já está ligado assim, o que já começa a aparecer realmente o Egito, de como a gente já conhece ele, realmente. Mas ainda não está entrando no período dinástico. Nesse período, mais ou menos, de tempo, né? Na época tinita, logo depois, a gente já vai ter as primeiras dinastias, as dinastias 1 e 2. Nessas dinastias, né, o primeiro faraó, o rei Narmer, né? Ele já... Me desculpem, espere só um minuto. Nesse período, o rei Narmer já começou a governar o Egito, mas o Egito ainda era dividido em várias populações, principalmente no Alto e Baixo Egito. O rei que vai mudar isso, que vai unificar o Egito, é o faraó. Espera só um minutinho que eu esqueci o nome do faraó. O faraó Narmer foi o primeiro, como eu disse. O faraó que vai unificar o Egito é o faraó Menés. Ele vai unificar o Egito e vamos entrar na parte que realmente todo mundo conhece do Egito, que é o Egito dinástico. O período dinástico do Egito Antigo, temos o primeiro, Reino Antigo. O Reino Antigo é conhecido principalmente pela sua arquitetura, pois é justamente nesse período que temos a construção das grandes pirâmides do Egito, principalmente as pirâmides de Saqqara.
Durante esse período, desenvolve realmente a arquitetura e a cultura desse povo, que principalmente assim vai trazer muitas coisas para o resto ali de toda a história egípcia. Embora isso muda. Nesse período também já temos a escrita hieróglifa, que ela já no período, na época tinita, ela já começava a dar seus primeiros passos. Justamente no Reino Antigo, ela vai encontrar seu ápice. Ela vai começar a ser realmente usada em todas as construções egípcias, principalmente nas construções das pirâmides. E o que é uma pirâmide? A pirâmide nada mais é que um templo funerário daquele que é o governante, do faraó. Geralmente as pirâmides, geralmente não, todas as pirâmides, principalmente desse período, existiam pirâmides a não serem dos faraós. Essas pirâmides eram construídas de certa forma ali, assim, que era para como o primeiro monte primordial, um monte que primordial, porque com as enchentes do Rio Nilo, as enchentes do Rio Nilo, elas faziam ficar submersas todas as terras, e os montes que se formavam eram de onde veio a inspiração dessas pirâmides. E isso já entra um pouco na parte religiosa desse povo. Depois com a desestabilização política do Egito, mas justamente no período da dinastia... Desculpe, peraí. Na dinastia 8, com a queda assim, do poder da dinastia, da sétima dinastia, temos o primeiro período intermediário. No final do Império Antigo, do Reino Antigo, o poder centralizado enfraquece. Ele enfraqueceu. E acaba gerando esse primeiro período intermediário, onde o Egito é governado por duas dinastias concorrentes. Uma baseada em Heracleópolis, no norte, e a outra baseada em Tebas, ao sul. Esse período, assim, ele realmente, assim, a gente não tem muita inovação, a gente tem um período ali de divisão de poder, e acaba gerando até intrigas, guerras, essas coisas. Principalmente todos os períodos intermediários, eles vão estar focados nisso, uma destabilização política, de guerra, de confronto, e praticamente é isso que retrata todos esses períodos intermediários, que são 3 no caso do Egito pré-dinástico. O Reino Médio, logo após da 11ª dinastia, temos o início do Reino Médio. O rei tebano Mentuhotep II reúne o Alto e o Baixo Egito outra vez. E a gente vê um renovado florescimento das artes, e especialmente no inovador templo funerário de Mentuhotep, no oeste de Tebas. E nos primorosos relevos pintados que decoram as estruturas dos túmulos funerários dos cemitérios circundantes ali dessa região. Entretanto, diferente das pirâmides do Reino Antigo, as estruturas agora começam a ser menos, vamos dizer assim, menos estruturadas. Essa arquitetura ela não fica tão bem feita como era antigamente. No Reino Antigo, onde que temos até hoje as pirâmides de Gizé, muitas outras, e muita das construções do período do Reino Médio, elas se perderam com o tempo. Pois muito bem. Já logo após o Reino Médio, na 13ª dinastia, temos também o segundo período intermediário. Nesse período, o Egito... A bateria está acabando, Iago. Só um minuto, gente, que deu um problema técnico aqui de energia. Vamos esperar aqui meu ajudante, Inhaguim. É meu... Como é que é o nome daqui? Não é contra a regra, não. É meu... estagiário.
Só um minuto, gente. Problemas acontecem. Nossa, cara. Estagiários. São assim mesmo. Muito obrigado. Ô, professor, você pode continuar. Então tá bom. Ó, deu um tec aqui. Enfim. Pera aí, gente, que eu olhei pra luz. Agora meu olho ficou meio cego. Nossa. O sol tá começando a bater direto na minha cara. Enfim. Durante o segundo período intermediário, o Egito é governado mais uma vez por dinastias concorrentes. Como eu disse, todos os períodos intermediários são exatamente isso. Ele é um conflito, são períodos de conflito, de decadência do governo, política no Egito. Logo, depois do Reino Médio também, o norte do Egito deixa de ser controlado pelos egípcios e passa a ser controlado pelos Hicsos, que são descendentes de pessoas do oeste da Ásia que se estabelecem no leste do delta do Nilo. Os Hicsos formam uma aliança com os governantes de Kerna, em Núbia, contra dinastias egípcias baseadas em Tebas. Logo depois desse período, o governo egípcio se reestrutura. E assim temos o Reino Novo. O Reino Novo é interessante notar que ele foi refundado ali na dinastia 18 pelo rei tebano Anhemose I. E ele, com essa reunião do Egito, ele também faz uma série surge uma série de grandes reis guerreiros. Em particular, Tutmés III, que estendeu a influência egípcia na Ásia Ocidental por todo o Levante até a fronteira do Império Hitita. Nesse período também o Egito obtém o controle da Núbia, no extremo sul, até a Quarta Catarata. Como, só por um termo de curiosidade, são 7 cataratas que o Nilo apresenta, que são de acordo com o Nilo vai vendo. Por meio dessas campanhas militares, comércio e também por diplomacia e tributos que eram servidos a esses reis, o Egito se ergue. E, assim, também atingindo uma grande riqueza, uma riqueza muito grande. Interessante também notar que no Egito antigo eles não davam tanto valor ao ouro, porque era uma terra, assim, realmente eles tinham bastante. Eles tinham muito ouro e com isso, assim, não era muito valorizado, assim, como hoje o ouro é valorizado. Por conta disso, eram outros presentes. Também outra coisa interessante é que todos esses reis dessas civilizações, como eu disse anteriormente, eles trocavam esses presentes como forma de bom grado. Era uma forma de diplomacia. Enfim, mas eram presentes que acabavam sendo bem... Assim, eram, vamos dizer assim, lembrancinhas. Não eram grandes coisas assim. Outra coisa interessante desse período é o período que no Reino Novo existe um rei, um faraó, chamado Akhenaton. Akhenaton, ele pega esse faraó como ele é o alto governante do Egito, ele é o sacerdote dos deuses, ele mesmo é visto como um deus. Sendo assim, o faraó ele é visto como um deus, ele é uma divindade terrena. Compreendem isso? E é justamente esse Akhenaton, faraó do Egito, da 18ª dinastia, se eu não me engano. Deixa eu só pegar aqui. É exatamente a 18ª dinastia. 18ª dinastia, o Akhenaton, ele quebra todo o negócio religioso do Egito. Ele faz com que o Egito passe a ser monoteísta, cultuando apenas o deus Aton, o demiurgo solar que eu já disse anteriormente. Na mesma dinastia, até antes do próprio rei, do próprio faraó Akhenaton, também temos uma faraó mulher, que é a Hatshepsut.
Hatshepsut, exatamente isso. Vocês ouviram? É uma governante feminina, foi a governante feminina mais poderosa da história faraônica. Ela construiu seu templo funerário único no oeste de Tebas. Logo depois veio Akhenaton, governando perto do fim dessa dinastia, da 8ª dinastia, e ele rompeu, como eu disse, a tradição ao estabelecer a primeira religião monoteísta. Embora a nova religião terminou com a sua morte. Ela termina com a morte dele, e o filho desse Akhenaton é justamente Tutankhamon. Sim, meus caros alunos, Tutankhamon, o faraó menino, como ele é bastante conhecido, né? Outra coisa interessante é que, por muito tempo, no Egito Antigo, eles não sabiam, assim, da existência de Hatshepsut, do próprio rei Akhenaton, nem mesmo do Tutankhamon. Por quê? Porque existem algumas peças arqueológicas que foram recuperadas que elas nomeavam todas as dinastias e continham todos os faraós egípcios. Mas como assim? Por que eles não estavam nessas listas? Desculpe-me. O faraó, mesmo sendo tendo o poder central na mão deles, do exército, dos templos, de tudo, ele era um sacerdote, ao mesmo tempo que ele era um guerreiro e um governante, ele ainda tinha que ser visto como um... Ele era meio estereotipado, vamos dizer assim. Ele tinha que ser aquilo que ele era. Qualquer faraó que não fosse da forma ali que eles esperavam, ele não era bem visto e geralmente era tirado dessa lista, como se tentassem apagar a memória desses faraós. Bem, também logo após a dinastia 18, vamos ter a dinastia 19 a 20, e é um período conhecido como período Ramessida. Período que o faraó Ramsés, ele entrou no poder. A dinastia 19 foi fundada por Ramsés I, um alto oficial militar, no delta do Nilo ali. Ramsés II foi o mais famoso dos reis ramessidas. Reafirma a hegemonia do Egito sobre o Levante no leste e Nanúbia no sul. O período Ramessida, ele é mais conhecido por suas estruturas monumentais. Justamente aqui também deixam de ser, no Reino Novo, deixam de ser usados pirâmides. Por quê? Porque as pirâmides estavam sendo profanadas, elas estavam sendo roubadas, invadidas, e aquilo causava um certo... desestruturava o próprio poder ali do Egito. Por quê? Porque os egípcios, eles acreditavam que na ordem ali, o próprio faraó, ele era a ordem, assim, eles tinham que manter isso. Quando um morto morria, eles geralmente mumificavam esse defunto, e justamente, assim, no começo, obviamente, eram só os faraós ali, tudo bem que eles mumificavam outras coisas, assim, gatos, animais, essas coisas, todas assim, já desde antes do período dinástico. Embora isso também, porque eles tinham uma crença no espírito do morto. E o que é esse espírito da múmia? Bem, as múmias, para os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte, como talvez seja bastante natural de todos saber, seja uma coisa generalizada. Bem, antes as múmias, eu vou querer comentar agora sobre as múmias, que eram múmias naturais, são mais raras, porque elas eram colocadas simplesmente pouco abaixo do chão, assim, a própria areia do Egito ali, né, daquelas terras ali, elas meio que mumificavam naturalmente essas múmias. Elas são extremamente raras, obviamente, por não serem enterradas realmente, elas eram profanadas, animais vinham, tal, essas coisas assim. Logo depois as pirâmides vieram, eram templos funerários, como eu já disse. As múmias passam por um procedimento muito mais complexo, que aí começa o procedimento de mumificação realmente.
Nesse processo, o sacerdote, que também era o embalsamador, começava por retirar o cérebro do morto com um gancho por meio das narinas, enfim, assim, eles tiravam os órgãos, menos, exceto o coração. A mumificação, ela era justamente para preservar o corpo, porque os egípcios acreditavam que o corpo, sem o corpo, as pessoas ali, elas não poderiam retornar, elas não poderiam ter a passagem para outro mundo. Vou pegar um livro agora para vocês verem aqui e vou falar um pouco mais sobre a mumificação do Egito aqui, a religião egípcia. Olha, a religião egípcia, ela também tem algumas grandes compilações de textos funerários, como os textos das pirâmides, textos dos sarcófagos. Os textos das pirâmides, obviamente, pertencem ao Reino Antigo. Os textos dos sarcófagos começam ali pelo Reino Médio. E também os livros dos mortos, que é uma coletânea de vários contos, assim, hieróglifos. E na época já estava passando ali para outras línguas, copto, hierático, que é a forma hieroglífica de escrever, só que mais simplificada, vamos dizer assim, já com letras, mais ou menos, o copto e depois o demótico. Justamente no âmbito da religião, né, a gente pode também pegar que os egípcios, eles eram politeístas, mas nem todo, assim, cada lugar tinha o seu culto próprio. Por isso existem vários contos da criação, vários, assim, modificações durante esse longo período de mais de 3.000 anos de existência, certo? De acordo com achei aqui no livro aqui, porque eu estava coisando. O Ba é o elemento principal da personalidade de um egípcio. Pode ser compreendida da junção de todos aqueles elementos que fazem uma pessoa única ou a maneira pela qual uma pessoa faz conhecer. Os egípcios, eles acreditavam que o ser humano, ele era dividido em algumas partes. Entre elas, o Ba, que é esse elemento principal da personalidade dos egípcios. O Ka, que é a força vital de um indivíduo, o princípio do seu sustento. E também, juntando isso, assim, que vai formando a concepção do ser, assim, em si. É uma noção do que era o egípcio. O coração Ibi, né, em egípcio, eles achavam que era a essência também do ser humano, por isso eles não retiravam o coração do... Ai, peraí, minhas costas doeu. Nossa. Que era o... Coração era a essência do ser humano, não o cérebro, como a gente hoje em dia sabe, que é o que controla o corpo inteiro. Não. Na época ali era justamente o coração. Outra coisa, assim, eu só... O Ba, né, como eu disse, assim, temos o Ba, o Ka, que designava uma espécie de alma. Também temos o Ak, que é a junção, o espírito de uma pessoa falecida com o Ka e o Ba, junta em um aspecto principal da alma, que é o Ak, dessa religião. Então a gente vê assim que tudo ali na religião egípcia, eles eram bastante assim voltados para coisas funerárias, vamos dizer assim. Bem, foi muito bem o livro dos mortos, como eu disse, eles pegam várias conspirações assim, eles tinham que saber isso. Por que a mumificação, então? A mumificação tinha que, se o corpo fosse profanado, se qualquer coisa acontecesse com o corpo, diria que eles não pudessem mais vir assim, eles destruiriam o corpo. Obviamente isso daí depois foi substituído, assim, no Reino Novo também, assim, sobre algumas estatuetas, pequenas estatuetas que poderiam substituir o corpo do indivíduo ali, que poderia ser roubado, poderia ser perdido. Bem, logo após o final do Reino Novo, temos o terceiro período intermediário, sendo esse o último período intermediário, no caso. Só um minuto.
Onde que eu deixei meu caderno? Pois muito bem. O terceiro período intermediário é uma época de bases de poder concorrentes. Outra vez, como eu disse, são um período que desestrutura todo a força dinástica ali, é marcada por conflitos. No final do Reino Novo, aconteceu isso, desestruturou tudo ali. No período tardio, ou época baixa, embora o Egito estivesse unificado nas dinastias 25, 26, 28 e 30, o Egito passa por considerável turbulência. Potências militares estrangeiras começaram a ameaçar o poder do Egito ali, a estrutura total do Egito. Nesse período, os assírios invadiram repentinamente entre mais ou menos os anos de 671 e 663 a.C. Depois, os persas aquemidas invadem e controlam com total sucesso o país de 525 a 404. E, novamente, de 343 a 332 a.C. Dessa forma, de forma surpreendente, então, o período tardio é uma época extremamente frutífera, tanto conceitual quanto artisticamente. Interessante notar isso, que mesmo um período turbulento, ainda é um período muito artístico. Bem, logo depois, os persas, com a dominação persa, temos que vai ser bem melhor explicado quando estudarmos a história antiga clássica, né? Ocidental, da Grécia, de Roma, essas coisas todas. Temos o período macedônico e o reino ptolomaico. E também o fim do Egito Antigo, da história do Egito Antigo, pois ele passa a ser domínio romano. Bem, agora vamos começar a falar sobre a Mesopotâmia, a terra entre dois rios. Como eu disse, essa terra, os mesopotâmicos, eles têm é uma terra assim que existiam vários povos. Os acádios, os amoritas, os assírios, os caldeus e os sumérios. Os sumérios dada a origem da primeira do primeiro alfabeto, não cuneiforme, né? Do hieróglifos lá, né? Eles que fizeram a primeira linguagem, as primeiras letras ali, que ainda não eram totalmente. Ainda existe um conflito se foram os egípcios ou os mesopotâmicos. Bem, como eu disse, a Mesopotâmia ela estava entre dois rios, né? Eram terras banhadas por dois rios, Eufrates e o Tigre, e contudo não eram as cheias daquela região, não eram como a do Nilo, que geralmente traziam terras férteis para todo o Egito ali. Por exemplo, no Nilo acontecia isso. Já o Eufrates e o Tigre, eles não conseguiam ter essas enchentes geralmente vinham e destruíam tudo. Por isso eles construíram muitos diques, muitos canais ali para poderem de fertilização. Bem, logo depois da Mesopotâmia, temos também os hebreus. Os hebreus surge a religião monoteísta. Monoteísta, que vai inspirar também o cristianismo e também o islamismo. Eles pertencem à Palestina, que, como todo mundo já sabe, é aquela história bíblica, né? Eles são escravizados pelos egípcios e vão depois para a Terra Prometida, justamente sobre esse povo que eu estou falando. Também eles escreveram o Antigo Testamento. Logo após os persas, como eu disse, os persas invadiram o Egito e conseguiram dominar ele no período tardio ali, né? Os persas, eles são pessoas assim, eles eram um povo militar, extremamente militar, expansionista, e praticamente eles dominaram muito do Oriente Médio ali na época deles. Também temos os zoroastrismo. Desculpa, eu estou meio coisado hoje, né? Podemos ver. O zoroastrismo, ele é uma corrente filosófica
e uma religião também fundada por um filósofo, um profeta persa, chamado Zaratustra. E ele que começa essa concepção de bem e mal. Por isso essa religião basicamente baseada no bem e no mal. Entende? E isso também vai ajudar também os hebreus, por exemplo, na construção da própria religião dos hebreus ali, toda, assim, aquela oposição de bem e mal, que aí o bem vai vencer o mal, e assim vai. Aí chegamos também ao último, os fenícios. A eles é dada eles que fizeram a primeira escrita, o primeiro alfabeto fonético, vamos dizer assim, cuneiforme mesmo. E a eles que é dado esse negócio, essa construção, essa invenção, vamos dizer assim, da escrita de letras, vamos dizer assim. Eles não são os egípcios e os mesopotâmicos que começam a fazer letras mesmo. E por quê? Os fenícios, eles eram grandes governantes, eles eram grandes comerciantes, e também grandes navegadores. Eles geralmente fizeram comércio com toda aquela região ali, e por isso desenvolveram muitas coisas. Até mesmo a nossa linguagem, vocês estão vendo esses caracteres hoje, assim, fenícios, comércios, navegadores, justamente graças a eles. Pois esse povo também, eles que mandaram os romanos e os gregos também tiveram influência deles para construir seu próprio alfabeto. Bem, essa foi a aula de hoje. Espero que estejam bem entendidos. E que sejam muito bem-vindos às próximas e aos próximos professores. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Eu sou o Pedro, estou me apresentando agora. Sou também da equipe do Rotaract Ensina. Agradecer ao professor Miguel, né? Deu aula pra gente de História Oriental Antiga. Obrigado, Miguel. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente espera vocês aqui nas próximas. A gente também está tendo o podcast, tem a página do Instagram. Então, tem mais alguma coisa a acrescentar, Miguel? Não, somente isso, Pedro. Beleza. Muito obrigado pela oportunidade, tudo certinho. Agradeço muito a tua disponibilidade, prontidão. Agradecer a aula, o conhecimento passado pra gente. E não só o pessoal que está assistindo, Sim. A gente também aprende muito. A gente fica aqui por trás, escutando você dando aula. Obrigado. Muito obrigado. Então, vamos encerrar por aqui.